Olá, eu sou o professor Everton Amorim e essa é mais uma aula de matemática. Essa aula está sendo preparada para a Escola Isaac de Alcântara Costa. É uma aula preparada para o 6º ano e ela será ministrada no dia 17/5, das 2h30 às 4 horas da tarde. Nada impede dela ser usada posteriormente. Nosso objetivo aqui hoje é fazer a correção de um exercício que tratava a respeito de critérios de divisibilidade, exercício esse que foi passado o seu conteúdo e também o exercício no dia 11/5. Posteriormente a essa parte, nós iremos realizar com essa turma um simulado com relação à OBMEP 2021. Então, sem mais delongas, observando o exercício, nós temos um exercício aí de 6 questões que vai tratar a respeito de critérios de divisibilidade. Na nossa primeira questão, que no caso é a segunda, pedia para que você escrevesse no seu caderno o menor número de 3 algarismos divisível por. Aí nesse caso, nós temos divisível por 2. Precisaremos lembrar dos critérios de divisibilidade para poder observar que número é esse. Nesse caso aí já é dado o gabarito com o número 100. Mas aí o que é dito nos critérios de divisibilidade? Vamos observar. Para que o número seja dividido por 2, o número é divisível por 2 quando é par, ou seja, quando termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. E, neste caso, nós temos aí o número 100 como sendo o menor número de 3 algarismos, que é divisível por 2. Então, nesse caso, o 100 satisfaz a nossa exigência, o que é pedido na questão. Já na letra B, o menor número de 3 algarismos divisível por 3 é o número 102. Mas por que isso acontece? Porque o número natural é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos é divisível por 3. Então, o que é que está acontecendo aqui? 1 mais 0 é 1, mais 2 é 3. O número 3 é divisível por 3 e por isso que ele satisfaz a nossa exigência. No caso do número 4, também será o número 100. Mas por que isso acontece? Acontece porque o número natural maior ou igual a 100 é divisível por 4 quando termina em 00, e aí nesse caso a gente já mata, já encontra o 100 como resultado, ou quando o número formado pelos seus 2 últimos algarismos é divisível por 4. Nesse caso a gente pega a primeira parte, quando termina com 00, por isso que nesse caso é o 100. Já na letra D, ele diz que o 100 também é divisível por 5. Por que o 100 é divisível por 5? Vamos observar aqui. Os números divisíveis por 5, os números naturais divisíveis por 5, é quando ele termina em 0 ou em 5. Como o número 100 termina em 0, a gente tem o número 100 como sendo divisível por 5. E a letra E, a última, diz que o número 102 é divisível por 6. Vamos observar novamente nos critérios de divisibilidade por que isso acontece. Isso acontece porque, no caso do número 6, é dito o seguinte: o número natural é divisível por 6 quando é divisível por 2 e também por 3. Opa, como assim, Everton? Não entendi. Ele vai ter que ser divisível por 2, nesse caso tem que terminar com o número par. Mas também, ao mesmo tempo, ele tem que ser divisível por 3. E, nesse caso, a gente tem que somar os algarismos aqui e ser divisível por 3. Sendo assim, o número 102 é o menor número de 3 algarismos que é divisível por 6. A próxima questão pede para que você identifique os números que são divisíveis ao mesmo tempo por 2 e por 5. E a gente precisa lembrar, quando é que o número é divisível por 2? O número é divisível por 10 quando ele é par. E quando é que o número é par? Quando ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. E aí, o número quando é divisível por 5? Quando ele termina em 0 ou em 5. E, nesse caso, a gente aí tem como alternativas
verdadeiras, a letra B, 160, a letra C, 420 e a letra E, 5.000. Everton, por que o 805 não é divisível, não satisfaz? Porque nesse caso o 805 é divisível por 5, mas não é por 2, que ele é um número ímpar. E na letra D, por que o 222 não satisfaz? Porque ele é par, é divisível por 2, mas não é divisível por 5. E no caso da letra F, ele nem é divisível por 2 e nem é divisível por 5. Na questão seguinte, é pedido que reescreva as afirmativas corretas. Nesse caso aí, ele traz como gabarito que corretas são a letra A, letra C e letra D. Vamos observar. Na letra A diz o seguinte: todo número divisível por 6 é também divisível por 2. Essa afirmativa é correta porque nós já dissemos que para um número ser divisível por 6, antes ele tem que ser divisível por 2. Por consequência, todo número que é divisível por 3 também é divisível por 2. E acrescento mais, ainda digo a vocês que todo número divisível por 6 também é divisível por 3. Então, letra A, verdadeira. Por que a letra B não é verdadeira? Vamos observar. Todo número par é divisível por 5? Epa! Acabamos de observar ali em cima o número 222, que é par e não é divisível por 5. A regra para o 5 não é essa daí. A regra para o 5 é: todo número que termina em 0 ou em 5 é divisível por 5. Por isso que a nossa letra B é falsa. Observemos por que a letra C é verdadeira. A letra C diz o seguinte: nenhum número ímpar é divisível por 2. Então, lembra da regra. Os números pares são divisíveis por 2. Os números ímpares não são divisíveis por 2. Na letra D de dado diz: todo número divisível por 4 também é divisível por 2. Essa afirmativa é verdadeira porque todo múltiplo de 4 também é múltiplo de 2. A próxima questão diz o seguinte: determine o algarismo dessa estrelinha aí, de modo que o número 1800, aí tem uma estrelinha, 3, seja divisível por 2. Como você explica a sua resposta? Pessoal, você precisa observar essa questão e é uma resposta um tanto quanto pessoal. Mas de cara, o nosso número aí está terminando em 3. O número 3 é ímpar. É impossível que essa divisão seja possível de acontecer. Então, o livro oferece para a gente essa sugestão aí de resposta. Ele diz: não é possível determinar porque o número termina em 3. E para ser divisível por 2, ele deve ser par, ou seja, terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8, que a gente acabou de afirmar. A próxima questão diz: dado o número de 3 algarismos, 5, aí tem um quadradinho, 6. Pergunta-se, a letra A pergunta o seguinte: esse número é divisível por 5? Pessoal, voltando a falar de novo da regra, para ser divisível por 5, tem que terminar ou em 0 ou em 5. E esse número aí está terminando em 6. Se ele está terminando em 6, ele não é divisível por 5, independente do número que tiver aí dentro desse quadradinho. Na letra B, por que valores devemos substituir esse quadradinho para obter um número divisível por 3? E aí é interessante. Nós temos 5, quadradinho e 6. Quando você substituir, aí você pode substituir do 0 até o 9, você vai chegar na seguinte situação. Quando substituir pelo número 1, você vai ter 5 mais 1 mais 6, que o resultado é 12. 12 é divisível por 3. Então, esse 1 serve. Quando substituir pelo 4, 4 mais 5, 9, mais 6. O resultado é 15 e 15 é divisível por 3. E quando substituir por 7, 7 mais 6, 13. 13 mais 5, 18. 18 é divisível por 3. Everton, e os outros? Vamos tentar aí se substituir isso pelo 3, por exemplo. 5 mais 3, 8. 8 mais 6, 14. 14 não é divisível por 3. Por isso que só foi possível substituir por 1, 4 e 7 para ser divisível por 3. Na sétima,
e última questão é dito o seguinte, pede para que você determine o maior número de 3 algarismos divisível por 5. Aí a gente precisa observar qual é o maior número de 3 algarismos. O maior número de 3 algarismos é 999. 999 não é divisível por 5, porque para ser divisível por 5, ou terminando em 0, ou terminando em 5. Então, a gente vai retornando até chegar no primeiro número possível aí, que é o 995. A próxima questão, a próxima letra, a letra B, diz o menor número de 3 algarismos que é divisível ao mesmo tempo, por 2, por 3 e por 5. Para ser divisível por 2, tem que ser par. Então, 100, 102, 104, 106 vai ser divisível por 2. Tudo bem. Mas para ser divisível por 3, tem que dar como soma dos seus algarismos 3. Aí vai para 102, 105, 108. Mas para ser divisível por 5, ou tem que terminar em 5, em 0 ou em 5. E aí, quando a gente vai escrevendo esses números, nós chegamos no número 120, que é o primeiro número de 3 algarismos que tanto dá para dividir por 2, porque é par, como dá para dividir por 3, porque a soma dos seus algarismos tem como resultado 1 divisível por 3, e dá para dividir por 5, porque termina em 0 ou em 5. E aí a letra C diz o maior número de 3 algarismos divisível ao mesmo tempo, por 3 e por 4. A gente tem como resultado o número 996, porque a soma dos seus algarismos dá um número divisível por 3 e os dois últimos números são divisíveis por 4. Esse foi o nosso exercício, um exercício bem rápido e simples para ser resolvido, mas é claro que se tiver ficado alguma dúvida, você anota aí e retorna para o grupo para a gente conversar. Agora, volta para o grupo para a gente falar a respeito de como é que vai funcionar esse simulado da OBMEP 2021. Até o próximo vídeo.